elevemos o nosso pensamento ao alto para ficarmos um pouquinho mais perto de Jesus, Ele que é o farol das nossas vidas, é o aconchego nas horas difíceis. E aqui estamos, Jesus, nesta tua casa, neste lar de amor, nesta nuvem branca que nos envolve, esta nuvem de amor, porque a espiritualidade amiga já está aqui presente há muito tempo, a preparar este espaço para cada um de nós. A nossa profunda gratidão, porque eles estão sempre a cuidar de nós. Os nossos anjos da guarda também aqui estão, e tantos outros espíritos abnegados, anónimos, que se fazem aqui presente para nos auxiliar a todos. Neste momento, a luz de Jesus já nos ilumina. Já estamos aqui para aprender um pouco mais a estar perto dele. E para ficarmos ainda mais pertinho, nós vamos te dizer, Jesus, da nossa gratidão ao Pai com a oração que tu nos deixaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E agora, mais atentos, vamos ouvir a mensagem necessária para podermos realizar o Evangelho no lar, aprender, muitos de nós, que alguns ainda não fazemos, este Evangelho tão necessário, porque é o farol, é o caminho para ficarmos mais perto de Jesus. A espiritualidade amiga que já nos envolve, a nossa profunda gratidão por estarem aqui conosco. E assim, com a vossa permissão, Jesus, vamos dar início à leitura e aos trabalhos de aprendizagem para mais esta noite. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos,
afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então vamos lá comentar a leitura. O que é que entendemos desta leitura? Não estiveram com atenção. Entendemos que nós somos irmãos, o pai e a mãe só geram o nosso corpo. O espírito está lá do outro lado, nunca morre. Quem é que acrescenta mais alguma coisa? Dois irmãos, filhos do mesmo pai, não sejam mais diferentes, são irmãos legítimos, embora sejam irmãos de espírito. Cada um tem o seu espírito, são, podem ser irmãos também, como dois irmãos são legítimos filhos do mesmo pai. Mais opiniões? Estava aqui a pensar, porque no início, quando cheguei cá, estava a falar sobre esse filme. A minha cozinha, mas também sobre como a minha material. Podemos falar, pronto, que todos nós reencarnamos várias vezes, um dia somos pais, filhos, avós, sobrinhos, ou seja, nós passamos todos sucessivamente todo o processo, de certa forma, e todos nós que nós nos encontramos, socializamos, de certa forma, nós já convivemos ou com antipatia, ou com alguma afeição positiva com esses irmãos, que podem ter sido sempre pertencentes numa família, ou várias famílias, que já tiveram estas existências que nós já passamos por
Muito bem, mais. Vamos falar, não pague imposto, vamos lá. Precisamos ouvir o Evangelho e depois comentar, que é para produzir mais conhecimento. E é importante nós percebermos o que é que o Evangelho nos transmite, qual a mensagem, qual a importância da mensagem que acabamos de ouvir. Também que, independentemente de sermos irmãos tanto de sangue, podemos não ser, irmãos somos todos, mas quer dizer, a proveniência pode não ser, por exemplo, o meu filho pode não ser da minha família espiritual, ou seja, ter sido já à sequência da família anterior, não é? Mas eu posso ter outro que se calhar voltou a reencarnar comigo, que é da minha família espiritual. Muitas vezes acontece que, por exemplo, no caso dos meus filhos, um pode pertencer à família espiritual e outro pode não pertencer. Não, todos nós nos pertencemos na família espiritual. Somos todos filhos do mesmo Pai e somos todos espírito. Portanto, família espiritual somos todos nós. Depois nós fazemos, reencarnamos, tomamos a nossa forma corporal, que o espírito é criado por Deus. O corpo, precisamos do pai e da mãe, não é? Mas nem sempre temos, às vezes acontece termos mais afinidade, mais ligação com uma pessoa que no momento não pertence à nossa família consanguínea, do que alguma pessoa que pertença. Porquê? Porque aquela pessoa que atualmente não pertence à nossa família consanguínea, já pode ter pertencido há muito tempo. Como a Vera disse muito bem, nós não sabemos com quem cruzamos, porque como ao voltarmos a nascer, a reencarnar, temos o dom do esquecimento das vidas passadas, cruzamos com os espíritos, porque todos somos espíritos, embora agora numa nova forma, num novo corpo, as feições não são iguais às das vidas passadas, não é? Mas há o reconhecimento do espírito, energeticamente a gente reconhece aquele espírito, ou que nos foi um afeto, ou que nos é um afeto, ou que, anteriormente, ou anterior que continua a ser, não é? Nós não deixamos de ser amores uns dos outros. Com quem já conquistamos essa amorosidade, ela não se quebra mais. Da mesma forma, a dificuldade quando nos cruzamos com os espíritos que nos causaram mal, que nos fizeram mal, que nos prejudicaram. A gente olha para aquela pessoa que nunca viu e há aquela coisa, não é? E não percebemos porquê, porque às vezes a pessoa nem sequer abriu a boca, mas há qualquer coisa naquela pessoa que nos transmite uma aversão natural. Exatamente. Então, o que Jesus ensina é que nós nos devemos tratar todos bem, ou seja, tratarmos todos bem uns dos outros. E mesmo que aconteça essa situação de ficarmos
não muito bem impressionados com aquela pessoa, devemos trabalhar isso, porque das duas uma, ou ela nos fez mal ou nós lhe fizemos mal a ela. Pois, muitas vezes, vem para nós fazermos acertos, não é? Uns com os outros. Muitas vezes vem ou com filhos, ou com o marido, ou com a esposa. Exatamente, e na família... Exato. É que talvez eu não tivesse explicado bem. Portanto, é que muitas vezes reencarnam na família terrena, não é? Na consanguínea, não é? Muitas vezes espíritos que nas anteriores não nos foram nada, mas talvez eles venham para um equilíbrio, para nos ajudar a equilibrar. Daí as dificuldades na família. Pois, para nos ajudar a equilibrar a família. Existirem tanta dificuldade, e isto é uma maneira de nós percebermos precisamente as dificuldades que tantas vezes surgem nas famílias. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos. É essa dificuldade que vem do passado. Os laços de família vêm exatamente para aperfeiçoar pela proximidade. Os laços de amor, a forma de amar. E muitas vezes vêm como nossos filhos pessoas que em vidas passadas fomos inimigos. Este é um exemplo. Como marido, podemos receber alguém por missão, ou eu digo marido, porque eu sou mulher também, mas um homem pode receber como esposa, ou a mulher como esposo, por missão. Ou seja, se a elevação dessa pessoa já é de algum nível, aceita vir ajudar aquele homem, ou aquele homem ajudar aquela mulher, para que ele cresça ou ela cresça. Em geral são espíritos que são muito perturbados, são desorientados, já fizeram cobras e lagartos, como se costuma dizer, e vem-se com aquela missão de ensinar, de ajudar, de encaminhar aquela pessoa. Outros não, outros vêm como provas, porque o casamento, são raros aqueles casamentos que vêm como dois espíritos amorosos e equilibrados. Em geral, vêm sempre para acertos. E os filhos, da mesma forma. Há aqueles que vêm, que já são nossos afetos, mas muitas vezes, e se nós repararmos, às vezes há uma família de 4 ou 5 filhos, são todos amorosos, mas há um que a gente até chama a ovelha ranhosa. E esse espírito vem naquela família exatamente para ser ajudado, porque é um espírito mais rebelde, mais desorientado ainda. Então vem no seio daquela família exatamente para ser ajudado. Ou vem noutra condição, em vez de ser filho, em vez de ser marido ou mulher, ser filho ou filho. Pois, é o que eu estou a dizer. Mas em geral são filhos. Vêm como filhos. E é missão daquele pai, daquela mãe e daqueles irmãos ajudarem aquele outro irmão, que é o mais difícil. Então, e quando o pai ou a mãe não consegue quebrar o trauma geracional e perpetua esse trauma, porque o avô já tinha sido mau, inteligente e abusivo. Isso passou para o filho, que é o que passou a ser pai, e o pai passa isso para o outro filho. Só passa se o filho, se o próximo filho ou irmão for do mesmo nível espiritual.
se alguma coisa se passou entre eles. Porque se o meu pai for uma pessoa incorreta, eu só absorvo a incorreção dele se eu sou desse nível. Se eu não sou do mesmo nível, eu percebo os erros do meu pai, não vou cometê-los também. Aliás, vou estar até para ajudar. Mas, no crescimento dessa criança, da última linha, não é? Sim. Vão existir grandes dificuldades. Falta de amor próprio, confiança. Porque nada acontece por acaso. E É uma criança. a criança no corpo, mas não é no espírito. Exatamente. É que o nosso grande erro é que nós olhamos para uma criança e vemos uma coisinha pequenina. Mas o espírito às vezes já é O muito espírito pode ser velho. muito mais velho do que o nosso. Na reencarnação, quando nós reencarnamos, tomamos um corpo novo, não é? Mas o nosso espírito já é mais velho. Até nisso Deus é sábio, porque Ele faz-nos chegar num corpo pequenino que transmite aos mais velhos que há alguma coisa que precisa de amparo, que há alguma coisa que precisa de carinho, que há alguma coisa que precisa de ser cuidado. Mas o espírito pode ser muitíssimo mais velho do que aqueles que estão a cuidar dele. Que depois, aos 14 anos, quando se completa o ciclo reencarnatório, ele vai demonstrar o espírito que é. E às vezes até é mais pequeno. Quantas crianças pequeninas já dão pontapés, Sim, sim. já dão socos? Como é que... É a índole espiritual dele. É um espírito que ainda é violento e manifesta-se dessa maneira. E mesmo o corpo, nascermos pequeninos, não é? Também é trabalhar o nosso espírito, porque é um tempo em que, em princípio, nem todos, mas em princípio é um tempo que a gente recebe carinho, amor, cuidados, tudo isso é para reciclar as coisas erradas que estão em nós, que já vêm de outras vivências. Se, entretanto, aprendemos, atingimos a nossa puberdade, que é a manifestação do espírito que já somos, mas, entretanto, nesse tempo que fomos um corpo pequeno, aprendemos a docilidade e entramos na fase adulta tranquilos e serenos. Não aprendemos, vamos ser o espírito que em verdade ainda não alcançou a maturidade, ainda é um espírito que vai ter dificuldades. E quando é uma criança que tem uma evolução positiva, ou seja, uma criança, e tem um acontecimento revolucionário na sua vida, que faz com que regrida, digamos assim. Que? Regrida? Não tem, Ninguém regride. regride. Ninguém anda para trás. Conheço uma pessoa que estudou numa escola católica. Numa escola Católica, sim. Uma Um colégio, sim. religiosa, pronto, com moral, pronto. E depois mudou de país. E essa transição que não foi preparada criou revolta e a pessoa transformou-se. É porque ele ainda não tinha absorvido. Se ele tivesse absorvido, não perdia. Não absorveu, Não sei se me faço entender. Portanto, ele foi educado Não regrediu. Num país, num outro sistema escolar, depois vem para Portugal e é colocado num sítio completamente diferente, 880, e vem para um ensino público muito diferente, completamente diferente. E esse choque e falta de preparação, porque não deixa de ser uma criança que tem que ser preparada, nomeadamente a línguas diferentes, Quais eram as idades? perto dos 11. Quando chegou? ele ainda não conseguiu absorver o que lhe ensinaram do outro lado. Então, como não absorveu, demonstrou que ainda não sabia. Não há regressão. Há agora a demonstração do espírito que eu verdadeiramente sou. E 11 anos a entrada na adolescência, por cima. Mas tem a ver, vamos ver uma coisa, aonde é que nós
criamos os nossos alicerces mais firmes? É na escola ou é em casa? Deve ser em casa. Deve ser em casa. Em casa, os pais devem dar educação aos seus filhos. Na escola, os professores devem dar instrução. E na cabeça das pessoas, às vezes, isso fica tudo confundido. Em casa, eu devo dar educação aos meus filhos e ensiná-los a respeitar os professores. Os professores estão para ensinar, para dar a instrução. E às vezes confunde-se tudo. Ora, ainda que esse menino tivesse andado lá no colégio católico noutro país, religioso, veio para Portugal, ainda que tivesse ido para uma escola pública, normal, o que é que lhe faltou? O que lhe faltou foi em casa. A base de casa. E quando em casa um pai ou uma mãe, tanto faz, não quer dominar o sexo, é exemplar e está sobrecarregada, e o outro é que é, olha, precisa de ajuda, de outra maneira. Qual é a pergunta? Ou seja, quando em casa tem um que é mais exemplar, não é? Que ampara, que nutre, etc. E outra pessoa é o contrário, alcoólico, agressivo. Pronto. Aquele espírito, que é o filho ou a filha, vão tomar partido e seguir o que tem mais a ver com a sua espírito, consigo, com a sua evolução. Se ainda é do nível, imagina, do pai que bebe, que não trabalha, vai seguir o pai. Se é um menino ou menina que já tem uma certa evolução, um sentimento dentro de si, segue a mãe. Tem tudo a ver. Nós não regredimos. O que a gente aprende, não se apaga. Podemos parar na nossa evolução, estagnar. Mas regredir, não. O que a gente aprende fica no nosso registro, já nunca mais se apaga. O que alcançamos em termos espirituais é a nossa bagagem espiritual. Nunca mais se perde. Agora, se não tivermos, demonstramos que não temos. E outra coisa que nós também precisamos compreender e seguir com muita atenção é na nossa vida, no nosso percurso de vida, nada acontece ao acaso ou por acaso. Nós não somos vítimas de nada, porque há a tendência de, perante as dificuldades, nos tornarmos vítimas. Não. Aquilo que acontece na nossa vida é o que nos faz falta. É preciso, ou já provocamos, ou não valorizamos, ou nós precisamos daquela situação, seja ela qual for, para compreendermos alguma coisa. Porque nada vem a nós que a gente não necessite passar por ali. Tudo é merecimento. Só temos o que merecemos. Tudo é para nosso bem. É uma realidade dita assim muito dura, parece uma coisa muito fria, mas é pura da verdade. Semeamos, colhemos. Semeamos bem, colhemos bem. Semeamos mal, colhemos mal. Isso o povo diz que cada um tem aquilo que merece. Exatamente. Mas é verdade. Nós precisamos ser pessoas, trabalhar a nossa, sermos pessoas pacíficas. Não nos tornarmos vítimas, não nos tornarmos ingratos, pessoas ingratas, que não valorizam nada. Não sermos pessoas orgulhosas, sabermos que precisamos aprender todos os dias da nossa vida. Nós não sabemos tudo, aliás, não sabemos nada. Nós não somos perfeitos.
todos os dias nós devemos procurar aprender mais alguma coisa, aperfeiçoar aquilo que já sabemos, aperfeiçoar, porque não somos perfeitos. Então, a aceitação disso e a busca disso vai fazer com que a gente não critique as outras pessoas, com que a gente aceite as nossas faltas, com que a gente seja grato àquela pessoa que nos ensina, que está no nosso caminho, ainda tem a sinceridade de nos ensinar, dizer: tu estás errado. Pensa, abre os teus olhos. Olha o que tu podias fazer e não fazes, olha, pensa. E nós o que é que fazemos com essas pessoas? Zangamos-nos com elas, até desejamos coisas muito feias a essas pessoas, quando são anjos colocados no nosso caminho para nos ajudar. Pessoas vêm ao atendimento fraterno, vejam isto, vêm ao centro espírita, vêm ao atendimento fraterno. Será que as pessoas sabem o que é o atendimento fraterno? É quando o médium está sob a orientação de espíritos mais elevados. Não é a nossa sabedoria, não é a sabedoria do médium, não. É a inspiração de espíritos mais elevados. O que é que vocês acham? Que os espíritos verdadeiramente elevados estão para compactuar com aquilo que a gente faz aqui mal feito ou para nos ensinar? Para nos ensinar, é ou não é? Eles não estão aqui a perder tempo. Ou eles estão para passar a mão pela cabeça. Ai, fizeste mal, coitadinho, deixa lá. Vocês acham? Não. Os espíritos vêm para esclarecer a pessoa e dizer: filho, abre os teus olhos. Porque nós ainda temos aquela maneira de expor as coisas, sempre puxando a razão para nós. Mas aos espíritos a gente não esconde nada. Ou escondemos aos espíritos. Mas é que nem aos de baixo, nem aos de cima. Porque os de baixo, os menos evoluídos, também nos conhecem, é por isso que eles se afinizam com aqueles que são iguais. Eles sabem perfeitamente que espírito é aquele. Embora a pessoa queira fantasiar, mentir, fazer, e consegue aqui mentir uns aos outros, aos espíritos nós não conseguimos mentir. E se vem ao atendimento fraterno, tem que se sujeitar a ouvir aquilo que muitas vezes não era o que queria, mas é o que precisa. É ou não é? Então, e o que é mais válido? É a orientação que a gente ouve para mudarmos a nossa atitude, renovarmos a nossa vida, sermos felizes e começarmos a ser pessoas mais evoluídas, ou é aquele espírito que vai dizer: olha, o que está acontecendo na tua vida é a vizinha de cima que te faz bruxaria, é a tua sogra que te quer mal, Vocês acham que isto tem lógica alguma? A bruxaria lá pega numa pessoa que seja de bem? O que é que vocês acham? Uma pessoa que não quer dizer que seja perfeita, porque não somos ainda, mas a pessoa que se propõe a fazer o bem, a bruxaria pega nessa pessoa? Não pega. Olha, vocês, ai, tantas luzes a acender, vocês têm medo disso. Se não estivermos em sintonia, não chega. Logicamente. A Madre Teresa de Calcutá morreu cheinha de mal de inveja. Foi. Mal de inveja. Ela tinha muita coisa, fartou-se ser invejada. Mas não é por ter muita coisa, é por ser realmente um espírito
do bem, não invejar aos outros, não ser capaz, jamais passaria pela cabeça fazer bruxaria a alguém, então a ti não te vai pegar a bruxaria. Agora, se eu sou capaz de fazer bruxaria, de invejar, ou de desejar mal àquela pessoa, ou desejar ter o que aquela pessoa tem, eu entro na sintonia dos iguais. E aí trocam-se as energias. Então o que é que eu preciso fazer? Subir a minha vibração, deixar de ser assim, deixar de ser uma pessoa interesseira, maledicente, invejosa, ciumenta e essas coisas todas. Trabalhar a minha evolução. Aí eu estou em paz. Como não estaria em paz um espírito que não faz mal a ninguém? Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Bem, quem perguntou se ela conhecia Deus, ela dizia que quem era o Deus dela, Deus é o meu próximo. Mas, e não é verdade. Em cada um dos que está aqui presente não habita Deus. Somos uma essência. O nosso espírito é um bocadinho de Deus. Então, como é que eu devo fazer mal ao outro ou me sentir mais importante do que o outro? Eu não posso ter esses sentimentos, porque isso não são verdadeiros. Eu não sou mais que ninguém. E se julgamos que estamos lá em cima, não estamos cá em baixo. Claro. E pensarmos, eu sou uma pessoa que precisa aprender todos os dias, que eu possa verdadeiramente todos os dias aprender alguma coisa. Todos os dias, mas eu já faço isto bem, mas se quiseres amanhã faço ainda melhor. Aperfeiçoarmos cada dia. E é muito engraçado que aqui na Terra, quando há uma pessoa que é assim muito perfeitinha, muito certinha, é catalogada de perfeccionista. Então é aconselhada a ir fazer terapia. Eu achei uma piada a isto, que eu digo assim, quem precisa fazer terapia são os desleixados, aqueles que não têm disciplina, desorganizados, esses é que precisam fazer terapia, não são os perfeccionistas, porque o mundo avança para o perfeccionismo ou não? Avança. Nós, os seres, avançamos para lá ou não? Mas vejam como trocam os valores todos. Quem é perfeccionista tem que ir fazer terapia. Por favor, que atraso. A gente precisa pensar. Quem faz bem, quem é perfeitinho, não tem que se ir habituar a fazer mal. Não tem que deixar de fazer bem para fazer mal. Nós é que deverão ser pessoas no nosso caminho que nos sirvam de exemplo. Mas como a maior parte não são, aqueles que são perfeitinhos são os diferentes, então têm que ir fazer terapia. Mas vocês já viram o ponto de vista? E quando essas pessoas que são assim mais direitinhas, depois começam a ficar doentes porque não se conseguem ambientar... Fazer-se acompanhar pelos outros. Isso. Tem que ficar no lugar dela. Ou no lugar dele. Não tem que descer. Não é de todo fácil uma pessoa que gosta das coisas certinhas, direitinhas, perfeitinhas, cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres. Não é realmente fácil viver com os bagunceiros. Não é. Não é nada fácil. Mas precisa desenvolver a sua espiritualidade para estar firme no seu caminho e não adoecer. Saber também compreender aqueles que ainda não fazem como essa pessoa. Haver a compreensão, porque o amor, ou do amor, no amor, o verdadeiro amor requer isto,
saber compreender e dar a mão, ensinar. Não tem que ficar doente. Ensinar. Não se deve fragilizar. Dar o seu exemplo. Dar o seu exemplo, sabendo que é o melhor, e ensinar dentro daquilo que puder. Se a pessoa quiser aprender, aprende. Se não quiser, também tem o seu livre-arbítrio. Aquela irmã queria falar. A questão é, se os filhos, quando vêm para um casal, se vêm com um propósito de também ensinar os pais. Ah, sim, sim, sim. Muito interessante a sua... Quantas vezes recebemos no nosso, na nossa família filhos que são espíritos evoluídos e que vêm, de alguma forma, para ensinar os pais. Corrigir os pais, ensinar, dar o exemplo. E nota-se naquela criança a diferença. São espíritos mais evoluídos. Como? Depois já dão continuidade à sabedoria que adquiriram em crianças, que vem com elas noutras vidas, ou perdem? Não, nunca perdem. Mas fica camuflada, não se lhe contando e fica camuflada. Aquela doutrina, digamos, espiritual, fica mais camuflada, se não der continuidade. Quando nós temos evolução espiritual, ela nunca mais se apaga. Agora, o que se refere à irmã, penso eu, é no seio de uma família seguir uma religião e depois a dada altura parar, não seguir por ali. É o tempo. É o tempo. O que interessa é o que realmente nós já absorvemos e já faz parte de nós. Depois, a religião, o que é a religião? Ou as religiões? São os aglomerados de pessoas que pensam da mesma maneira e seguem por aquele caminho. Querem se aproximar de Deus por esse caminho. Vão por aquele caminho. Não foi Deus não é Deus, nem foi Jesus que criou essas religiões. Jesus veio para todos. O Pai criou-nos a todos. Nós depois aqui no nosso formato é que ainda nos juntamos em grupos. Porque o que desenvolve naquele grupo diz mais comigo. O que desenvolve no outro diz mais com os outros. Mas todos devemos respeitar todos. Cada um vai pelo seu caminho, não tem que pensar que o meu é o melhor. O meu é onde eu me sinto melhor. Não quer dizer que seja melhor que o outro. Devemos nos respeitar todos. Ora, nem mais. A casa de Deus tem muitos caminhos. E nunca, jamais, um grupo que esteja em busca de Jesus fecha a porta a um irmão, uma irmã, que seja de um outro grupo. Desde que venha de boa vontade e com respeito, qual é o problema? Trocarmos ideias, sentirmos, é muito bom, isso faz-nos crescer, enriquece-nos. Agora, devemos respeitar. Se eu vou à igreja, eu respeito a igreja. Se eu vou à mesquita, à sinagoga, a qualquer outro sítio, eu respeito e entro com todo o meu respeito. Não tenho... e, da mesma forma, quem segue outros caminhos, se quiserem, venham ao centro espírita, já estiveram aqui padres, e entram com respeito, ouvem. E qual é o problema? A religião é religarmos-nos a Deus. Religar é o significado de religião.
Jesus, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de estar, pelos exemplos enormes que deixou ficar, criou uma espécie de um corpo de doutrina que é o cristianismo. Jesus não criou o catolicismo. Exatamente. Jesus não criou as religiões renovadas, os protestantes, os evangélicos. Isso são os homens que criam. Jesus criou o cristianismo, que é o cristianismo do Cristo, que nós, os espíritas, devemos seguir. Nós não o somos cristianismo cristãos. dos homens. E outras religiões assenhorearam-se de Jesus. Jesus é nosso. Vocês não têm nada a querer Jesus. Jesus é nosso. Como se isso fosse possível. Como se ele fosse propriedade de alguém, ou de alguma seita, ou de alguma religião. Não. Jesus é de todos. E precisamos ser realmente conscientes, verdadeiros e transparentes. Há pessoas que vêm por exemplo, são de Pombal, vêm ao Centro Espírita a Coimbra. E eu pergunto assim, então, mas nós estamos lá em Pombal. Mas é que lá, sabe, não quero que ninguém me veja. Mas porquê? Você vem aqui fazer alguma coisa de mal? É o preconceito. É a pior coisa que É existe, é o a preconceito. pequenez da pessoa. Então, mas se vem em busca do esclarecimento, se vem em busca de Jesus, tem que esconder o quê? Olhem a mentalidade, como ainda... 90% das pessoas a quem nós dissermos que somos espíritas e dão logo um passo atrás, dão logo um passo atrás. Se nós perguntarmos, conhece o espiritismo? Mais de 90% diz logo que não. Então tem medo do quê? É o Não desconhecido, conhece, é a ignorância. tem medo do desconhecido. É a pior coisa que pode existir, é o desconhecimento. Mas espírito não somos todos nós. Olhem, porque a alma é o espírito reencarnado. O espírito e o corpo formam a alma. O espírito, quando sai do corpo, o corpo fica, transforma-se, dá forma a outras vidas. E dá forma a outras formas. E o espírito continua. Então, será que eu não compreendo que um espírito fora do corpo é igual a mim? Eu também sou espírito. Só que tenho o corpo que dá para tocar e ver, e o espírito que já saiu do corpo... Também dá para tocar e ver, se materializar. Pode-se materializar. Agora tenho medo porque eu não estudo, eu não me esclareço, eu sou ignorante nessa matéria. Então a ignorância é que transporta o medo para nós. Eu estou a estudar uma grande médium para a palestra que nós vamos fazer. E nesse estudo que eu estou a fazer, essa médium conversava e passeava de braço dado com os espíritos materializados, como se fossem espíritos encarnados. Jesus não foi um médium? Foi ou não foi? Muita gente não sabe. Jesus foi um médium. Ele trouxe à Terra, ele transmitia as orientações do nosso Pai, de Deus. Nossa Senhora foi uma médium a serviço de Deus, e por aí vai, tantos médiuns. Só que as pessoas não estudam, não se esclarecem, depois fazem montes de confusões na cabeça. O centro espírita é um espaço sagrado onde a gente deve respeitar, entrar, estarmos tranquilos, aproveitarmos
quando estamos ali no hallzinho de entrada, não é para estarmos a ver os telemóveis, devemos aproveitar para leitura, para meditar, para um tempo saudável. Quando entramos para este espaço, ainda mais. Não é para estarmos com os telemóveis, é para estarmos com atenção à palestra, aprendermos, colocarmos as nossas questões, envolvermos-nos com a espiritualidade e sairmos daqui mais ricos. Ricos não na parte material, mas mais ricos no espírito, mais sabedores, mais tranquilos, mais levezinhos. E agora eu vou-vos deixar inquietos. Porque estamos a falar de conhecimento, estamos a falar de aprendizado, de estudar. Só seremos espíritos puros quando soubermos tudo. E é claro que nós já sabemos quase tudo. Física, química, medicina, enfermagem, primeiros socorros, matemática espacial, matemáticas avançadas, a gente já sabe isso tudo. Mas vamos ter que saber. Vejam bem, os espíritos puros, aqueles que já estão junto com Deus e são com Ele criadores de universos e de espíritos, são assim, já sabem tudo. E aí nós constatamos a nossa pequenez, que ainda sabemos muito pouquinho. E às vezes nem sequer nos preocupamos em saber um pouco mais. Malbaratamos o tempo. Há pessoas que têm a distinta lata de dizer: eu estou a matar o tempo. Eles não estão a matar o tempo, eles estão-se a matar eles mesmos. Porque o tempo não se mata. O tempo passa, não se mata. E há pessoas que passam horas e horas em esplanadas, a fumar, a beber, horas, dias e dias e dias, não percebendo o que estão deitando fora, o que estão a perder. Porque viver é uma grande oportunidade que nós não temos noção ainda. Então, cada dia que a gente deixa passar, não volta mais. E a gente perdeu a oportunidade de fazermos algo de bom naquele dia. Por isso é que eu digo, vocês tornem-se voluntários do Ninho da Mariazinha, venham ajudar nos cabazes. Não é voluntários, é solidários. Solidários e voluntários. Quem for solidário nunca é solitário. Não tem tempo para ser solitário. Os espíritos... nós abrimos aqui o GEAC, que é a parte onde nós estudamos. Então andámos aqui anos a fazer o estudo da doutrina espírita, até que um dia a Mariazinha aparece. Primeiro ela apareceu em luz, não em formato, em luz. E passado uns 2 ou 3 dias manifestou-se através de mim, dizendo exatamente isso, que ela vinha para ajudar a desenvolver, a pôr em prática o que nós andávamos aqui a aprender, porque andar a aprender e não pôr em prática, só teoria. A teoria só não valia de nada. Daí termos desenvolvido a nossa instituição, o Ninho da Mariazinha, porque realmente a gente aqui aprende que o fundamental é amar, respeitar, servir, dividir, mas aprende, não é? Aprende. Então, e não punhamos em prática, tínhamos que pôr em prática. Por isso nasceu o Ninho da Mariazinha, onde realmente se desenvolve a parte social e que a Mariazinha é muito exigente. Não é para desenvolver de qualquer maneira, é para desenvolver com todo o respeito. Se eu faço para mim a 10, quando eu vou fazer para os meus irmãos, eu faço a 12.
E às vezes os voluntários acham que estão a fazer um grande favor. Não. Nós estamos a ter uma grande oportunidade. Só que a gente troca tudo. Então, se nos oferecemos para ser voluntários, nós devemos fazer o melhor. Fazer tudo direitinho, limpinho, organizado, não estragar, porque uma instituição vive das doações. Não podemos estragar, não devemos estragar. É fazer tudo com disciplina, com rigor e servirmos os nossos irmãos com todo o respeito. Quem poderá ter atitudes mais desequilibradas são eles, mas nós temos que os compreender, porque eles estão na rua, eles não têm pão, não têm abrigo. Então, se eles tiverem uma atitude menos correta, quem é que tem a obrigação? Somos nós que temos tudo ou eles que passam por aquelas dificuldades? Temos que ser nós a estender-lhes a mão. Não é quem está na escada de cima que deve vir buscar o que está na escada de baixo, ou é ao contrário? Então vamos pensar nessas coisas todas, porque nós não pensamos nisso. E muitas vezes a nossa vida depois se torna difícil para nós aprendermos. Porque temos alguma dificuldade ainda de agir desta forma amorosa. Trocamos os valores. A vida mostra-nos a cada passo que pessoas que estavam muitíssimo bem, de um instante para o outro, ficaram muitíssimo mal. É ou não é? Vejam as guerras. Lindas casas, lindas coisas, lindos carros, de repente, ou agora com os vendavais, as árvores a cair em cima de carros, a pessoa pensava que tinha um grande carro e agora tem uma árvore em cima do carro. E às vezes até cair em cima de nós mesmos. Em cima de pessoas. Então, em relação à caridade, que é a base, é a pedra base da nossa doutrina, da doutrina dos Espíritos, eles dizem-nos que a nossa salvação não está no Espiritismo. A nossa salvação está na caridade. Então eles dizem-nos que nós verdadeiramente só temos o que damos. Isto é muito interessante, porque a gente pensa, então, mas eu dei, já não tenho. Não, tu destes, ficaste. Está no teu mérito. Quando fores embora, é o que tu levas. Não é o que não deste. O que não destes fica. Ou não será assim? A gente não leva nada. Chegamos com as mãos vazias e vamos embora com as mãos vazias. De coisas materiais. Agora, de boas ações, bons sentimentos, ou más ações ou maus sentimentos, isso a gente leva. Isso vai connosco. O que nós trabalhamos faz parte de nós. Trabalhamos pelo bem, é o que nós somos. Trabalhamos pelo mal, é o que somos também. Não é verdade? Nós só vamos aquilo que somos, não é aquilo que temos. Pois. Como? Nós só vamos aquilo que somos. Exatamente. Nós transportamos o que somos. São dois verbos. É esse princípio que nós devemos caminhar. Há dois verbos que nos deixam muita confusão. O verbo ter e o verbo ser. A grande maioria das pessoas andam a correr atrás do ter, não se preocupando com aquilo que são ser. Ora, o que é que acontece quando baterem as botas? O ter não adianta nada, interessa o ser. Só conta o ser. Então o importante é sermos, não é termos. É verdade. E em resumo disto tudo, os Espíritos dizem-nos uma coisa muito curiosa. Na nossa vida não há coincidências. Nada, rigorosamente nada, nos acontece por coincidência. Tudo nos acontece por consequência.
São as consequências do que fazemos, do que pensamos, do que dizemos. Isso é que nos acontece. E é sempre o nosso bem. Então, perante aquilo que nos pareçam dificuldades, quanto mais pacificamente passarmos, aceitarmos, mais facilmente passamos. A revolta não nos leva a lado nenhum. Quando eu transitei na Igreja Católica, havia o Sermão da Montanha, como há hoje, e que está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos versículos do Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Não me entrava na cachibolha. Mas como é que ele está aflito e é bem-aventurado? Ou uma coisa ou outra. Tive que chegar à doutrina dos Espíritos para perceber. Quem vence uma dificuldade é bem-aventurado. Quem enfrenta uma dificuldade é bem-aventurado. Porque ele está a conquistar, está a vencer, está a ultrapassar, está a crescer, está a evoluir em termos espirituais. Então está bem-aventurado. É tão curioso como nós, às vezes, transitamos em determinadas doutrinas e vamos atrás daquilo, ouvimos, mas não raciocinamos. Então, quando aparecem as explicações, no caso do Evangelho, segundo o Espiritismo, são explicações dadas pelos Espíritos. Vêm acrescentar aos ensinos de Jesus as explicações, para não nos deixarem dúvidas nenhumas. E são muitas. O nosso Evangelho tem 100 comunicações de Espíritos. 100. Fazendo adendas aos ensinos. Adendas não é editar o que Jesus ensinou, não, é explicar o que Jesus ensinou, porque ele muitas vezes, naquela época, falou por parábolas, que eram difíceis de entender, a parábola dos talentos, as parábolas do bom semeador, até o bom samaritano, para muita gente aquilo não se percebia lá muito bem. E eles vieram, precisamente, fazer a explicação das coisas, para não nos ficarem dúvidas nenhumas, porque dúvidas já nós tínhamos durante muito tempo que andámos noutras igrejas, noutras religiões. Então, a doutrina dos Espíritos é lúcida. E é uma doutrina simples. Não tem complicações nenhumas. Não há nenhum dogma. Não encontramos em ponto nenhum da codificação espírita uma coisa que se diga assim, tem fé e acredita. Não, tudo está explicado. E a gente deve acreditar naquilo que faz sentido. Nós devemos analisar as coisas e percebê-las, porque senão andar por andar... Isso andamos nós. É perder tempo, é perder tempo. Vamos então dar a continuidade. Vou pedir à irmã Amélia para fazer a prece de encerramento, pedir aos passistas para se posicionarem. Neste momento de prece final, que a nossa irmã Amélia Doce e amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos por estes momentos que passamos aqui neste lar de amor, nesta casa do caminho, neste local que tivemos o privilégio de conhecer e cujas portas se abriram para nos acolher, para nos auxiliar nas nossas dificuldades, para nos ensinar
e tanto aqui temos aprendido. Por isso, doce Jesus, nós te agradecemos. E te agradecemos por este momento de irradiação, em que os queridos espíritos de luz, as falanges amorosas que tantas vezes aqui se fazem presentes, uma vez mais se aproximam mais e mais deste local, a fim de, junto de cada um de nós, irradiarem o seu bem-querer, o seu carinho, o seu saber, a sua envolvência de paz e de amor. Que todos tenhamos a capacidade de abrir o nosso coração, que tenhamos o merecimento de poder receber essas gotinhas de água viva, de pão espiritual, que elas fiquem gravadas no nosso ser, no ser espiritual que somos, e que, tal como uma semente, que nós continuaremos a regar, a adubar, pela nossa forma de estar na vida, a fim de que dê flor e frutos. Que esta energia pura e salutar, que esta energia boa possa irradiar deste local e em ondas de luz, de paz, de saúde, de energia boa, chega longe aos nossos lares, aos nossos familiares, mas mais longe a todos os cantinhos da terra onde ela se faça necessária, aliviando, sarando, curando, levando fé e esperança, levando algum bem-estar a tantos dos nossos irmãos que nada têm. Gratos pelo momento, rogamos ainda que a nossa água, energizada pelas equipes de luz que aqui se fazem presentes, sob a permissão e o auxílio de Jesus, seja esse precioso líquido o complemento para as bênçãos, para o auxílio que acabamos de receber. Agradecemos por mais este Evangelho, agradecemos pelos momentos que aqui vivenciamos, agradecemos por mais este dia. Que daqui possamos sair mais fortalecidos, mais esperançados, mais alegres, e que amanhã seja outro dia em que demos mais um passinho, embora pequenino, mais um passinho em frente na escala da evolução. Sê conosco, Jesus,
nesta hora e sempre. Agradecemos às queridas equipes de luz, aos espíritos amorosos que aqui se fizeram presentes. Agradecemos pelo momento, que sempre possamos ser merecedores da vossa companhia. Sê conosco, Jesus, nesta hora e sempre. Que assim seja.